Quero chamar a atenção dos amados irmãos para o texto que lemos nesta noite. Vamos refletir um pouco sobre a questão do crente não amar a este mundo. Sabemos, amados, que o mundo, ele nos atrai. Ele nos atrai de várias formas. O versículo de número 16, ele diz que a concupiscência da carne, essa palavra concupiscência, ela fala de desejos. Eu gosto muito da linguagem da NTLH, que ela vai dizer bem certinho. Ela vai dizer que nada que é deste mundo vem do Pai. Acho que ficou um pouco baixo, eu que subiu bastante, né? Nada que é deste mundo vem do Pai. Ele vai dizer que os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então percebemos, amados, que quando se trata de amar o mundo, o que é amar? Amar é algo na qual você se apega a algo ou a alguém. Você se declara para aquela pessoa: eu te amo, eu amo você. E claro que o amor, ele acaba gerando uma ligação entre uma pessoa e outra. Uma ligação de tal forma que se ela sofre ou que se ele sofre, os dois estão juntos. Mas quando se trata da questão mundo, o mundo que está sendo falado aqui não são as pessoas, mas é o sistema do mundo que corrompe a mente das pessoas. Então, quando se fala de amar ao mundo, está se falando de algo que eu me apego de maneira muito fácil. É algo que faz com que eu me apegue e que eu não quero saltar de maneira nenhuma. O apóstolo João, quando escreve esta carta, ele vai escrever inúmeras situações aqui. E se naquele tempo o amor ao mundo ele já corrompia o homem, quanto mais nos dias em que estamos a viver. Quando ele começa: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele continua a dizer: porque tudo o que há no mundo, aí vem o que? A concupiscência da carne. O que na realidade é a concupiscência da carne? Que tipo de desejo é esse que faz com que Deus não se agrada? E ele vai dizer que o amor dele não está na pessoa que entra pelo caminho do desejo da carne. Quando se fala do desejo da carne, aí o que é que vem na mente do ser humano? O que é que vem na mente do cristão? O desejo da carne é porque eu não consigo frear as minhas vontades.
Tem pessoas que é muito suscetível para praticar o adultério de maneira muito fácil, porque ele é engodado por isto. Se muitos jovens não vigiarem, também entra pelo caminho da fornicação também, do ato sexual antes do casamento. Mas também existem outros tipos de também desejos também, que muitas vezes ele vai fazer com que o nosso coração se apegue demais a ele. São coisas carnais que entram no caminho do ser humano, e se ele não vigiar, o que vai acontecer? Ele vai acabar corrompendo o seu próprio corpo. O sistema mundano que nós estamos vivendo hoje, a moda hoje tem sido um grande problema, principalmente quando entra para dentro da igreja, principalmente. A moda tem feito com que pessoas tornem-se sensuais, tanto homem quanto mulher, tanto moças quanto rapazes, tanto crianças masculinas e femininas. Se a gente se deixar levar, a gente acaba sendo engodado pelos desejos da moda, que muitas vezes entra no coração do crente e ele não consegue se desgrudar daquilo. Aí vem a questão da sensualidade. A sensualidade, quando se trata da questão de um casamento, a sua sensualidade, tanto a mulher quanto o homem, tem que ser um para com o outro. Eu não posso de maneira nenhuma ser uma pessoa sensual dentro da igreja, porque qual é o objetivo disto? Então, os desejos da minha carne vai me colocar e vai me prender nesse sistema, que se o crente não vigiar, daqui a pouco ele está sendo cobiçada e ele está sendo cobiçado. Então é o sistema mundano, amados. Que é o Deus desse século? É Satanás. A Bíblia nos fala, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então quem é o Deus desse século? É o diabo, é Satanás, é a serpente que enganou a Eva desde o princípio lá no Gênesis. E quando nós tratamos dessa questão, quem ama e quem entra pelo caminho da carnalidade, quem vai ficar batendo palma para o crente é o diabo. Por quê? Porque você acabou cedendo os desejos da sua carne, e isso não provém de Deus. Isso provém principalmente de quem? A guerra está dentro de nós. Há uma guerra constante dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículos 15 e 16, o que é que Paulo vai tratar ali? Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 15 e versículos 16, para não ficarmos apenas com os nossos argumentos. Ele vai dizer da seguinte maneira: capítulo 5 de Gálatas, versículos 15, ou melhor dizer, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então você percebe que o apóstolo Paulo está o quê? Nos colocando e nos informando e nos exortando a andarmos em espírito. Quando eu ando no espírito, irmãos, o desejo da minha carne, qual é a tendência? É ela mortificar. Mas quando eu não mortifico a minha carne, então eu estou cumprindo os desejos dela. Então o apóstolo Paulo diz: olha, andai em espírito. A sua vida tem que ser uma vida ilibada,
A sua vida tem que ser uma vida na qual agrade a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que você tem que andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, tem um detalhe importante: você não vai cumprir os desejos que vêm na sua mente e no seu coração. Então há uma guerra constante. Ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito. Eu sei que, amados, que existem dois tipos de guerras que a gente peleja. Primeira coisa, Efésios capítulo 6, e versículo de número 13 em diante, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A minha briga não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, não é contra o ser humano, mas sim contra quem? Contra os principados, contra as potestades. Há uma luta constante, uma briga constante. Entre quem? Entre eu contra o inimigo e as suas hostes demoníacas. Mas também a Bíblia nos ensina também que há algo dentro de nós, que há um conflito constante, a nossa natureza caída, que se a gente não mortificar ela, não matar ela todo dia, ela quer reinar sobre a nossa vida. Mas nessa noite tem crente aqui, irmãos, que não entra por esse caminho, mas está andando em espírito e não está satisfazendo o desejo da carne. Você pode dar um glória a Deus por isso nesta noite? Andai em espírito e não cumprireis os desejos da nossa carne. Então há um conflito constante, há uma briga constante dentro de nós, amados. A nossa natureza caída é um problema, não é verdade, irmã Linalva? É um problema. É por isso que o apóstolo Paulo está tratando esse assunto aqui na carta aos Gálatas capítulo 5. Se você discorrer mais adiante, ele vai dizer que as obras da carne, ele vai dizer que é prostituição, é fornicação, é adultério, é impureza, é lascívia. Então são coisas que vêm da onde? Vêm da nossa carne. É o nosso desejo que quer prevalecer mais do que a gente fazer a vontade de Deus. Aí é por isso que o apóstolo João, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: não ameis a este mundo. E mesmo que no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui, quando se trata da questão, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que já começamos a tratar sobre este assunto. Mas também tem algo também que é importante relatarmos. É o que? É o desejo que vem do nosso olho. A Bíblia diz, amados, que se o nosso olho ele for mau, todo o nosso corpo será o quê? Mal também. Se eu estou cobiçando alguma coisa que não é da vontade de Deus, o meu olhar, ele pode dizer muita coisa. É por isso que o crente não pode entrar pelo caminho da concupiscência do olhar. Quando a gente olha demais, a gente acaba pecando. E isso é um grande problema. É um problema que precisa ser tratado. E como é que a gente consegue vencer o desejo do nosso olhar? Porque o desejo do nosso olhar não faz apenas o homem que é pecado. O que aconteceu com Davi? A cobiça do olho de Davi. Davi ficou observando aquilo que não era para ele observar. E teve grandes danos na vida de Davi. Por quê? Porque Davi quis mais o quê? Satisfazer o desejo da sua carne. Então entrou por um caminho que não devia. E o que aconteceu? Deus lançou um juízo sobre a casa de Davi por conta do desejo dele, que era um desejo que não era do agrado de Deus.
Então, cuidado com o nosso olhar. Diga para o seu irmão que está nos dando, cuidado com o teu olhar. Cuidado com o teu olhar. O nosso olhar pode acusar muita coisa. Não sejamos como Davi. Um dos grandes problemas também do nosso olhar também é a gente cobiçar aquilo que não é nosso. E isso é um grande problema, irmãos, que precisa ser tratado também. Quando eu estou olhando demais, eu começo a descer do meu coração a cobiça. Enquanto eu não tiver, eu não sou cego. É a concupiscência do olho. É o desejo. É a vontade de querer ter. E isso é um grande perigo. A gente começa a olhar muito, daqui a pouco a gente começa a querer desejar. Se você está ali numa TV, você está observando lá, que todo mundo hoje tem televisão dentro da sua casa. Se a gente não vigiar, a gente acaba o quê? Sendo um escravo ou sendo um alvo de uma coisa que está dentro da nossa casa. A gente começa a olhar, a gente começa a querer cobiçar, e a cobiça, ela é o quê? Ela é uma obra da carne. É por isso que o crente não pode discorrer por este caminho. É o caminho do olhar, não é? O desejo, ele vai dizer que os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos. E outro ponto importante que precisamos também tratar também aqui é a soberba da vida. O que é que a soberba da vida pode trazer, irmãos? A palavra soberba aqui, ela quer dizer o quê? Orgulho. Tem pessoas que se orgulham de tudo, não é? Você se orgulhar de uma coisa, mas que ela não venha querer corromper o teu coração, é uma situação. Mas quando você começa a se orgulhar demais, eu sou uma pessoa que eu tenho diplomas, que eu tenho vários cursos, e começa a querer se colocar, se orgulhando, se auto mostrando que ele é capaz, que ele é isso, que ele é aquilo, e que no fim das contas, ninguém vai querer estar perto de uma pessoa dessa, porque é soberbo. Da boca dele só sai soberba, porque ele é orgulhoso. Ele sempre quer se sair melhor, ele sempre quer ser o melhor. É porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, porque eu faço a melhor comida, porque eu sou uma pessoa que sei limpar muito bem uma casa, mais do que fulano, mais do que ciclano. E você começa a querer se vangloriar. E isso é um problema. Isso é uma obra da carne. E são coisas que nós não podemos de maneira nenhuma nos apegar com essas coisas, meus amados irmãos. Porque tudo que há no mundo, porque o mundo nos oferece isso. Infelizmente estamos vivendo um tempo odierno, que na qual você vai observando aonde você passa. Se o crente não tiver cuidado, ele desliza facilmente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tudo hoje está visível. Se os homens aqui que estão do meu lado direito, se não vigiarem, acabam entrando pelo caminho do desejo, da vontade, do querer. E o que vai acontecer? A gente vai acabar se corrompendo. Mas, amados, quando se trata da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, a Bíblia tem inúmeras situações que podemos relatar em cima dessa questão aqui. Quando se trata da questão da concupiscência dos olhos, já falei sobre a questão de Davi, mas a soberba da vida
né? O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para querer se gloriar. Era um homem que ele vai dizer que ele era hebreu dos hebreus. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Ele vai dizer que era fariseu. Em todas as disputas que tinha, o homem ganhava todas. E ele poderia muito bem se gloriar. É bem verdade também que tinha momentos que Paulo também queria se exaltar muito também. Isso me faz lembrar que quando Pedro foi para Antioquia, está lá no capítulo 2 da carta aos Gálatas, Paulo estava ali comendo ali, né, com os gentios, se alegrando ali com os gentios e com Paulo. Mas quando Tiago chega, juntamente com aqueles da circuncisão, que são os judeus, aí Pedro foi e se afastou e não quis ficar mais perto. Aí Paulo vai chamar quem? Vai chamar ele de hipócrita, porque a palavra hipócrita aqui quer dizer o quê? Falso. Uma pessoa que é falsa. Estava no nosso meio, mas agora, porque chegou agora fulano e ciclano, aí agora não posso ficar mais no meio, porque senão eu posso me corromper. Aí Pedro sai de perto, Paulo chama ele de hipócrita, chama Barnabé de hipócrita, porque era a vontade de Paulo, amados. Paulo era um homem que muitas vezes se exaltava muito, mas Deus é aquele que controla o exaltado. A pessoa muitas vezes quer se gloriar. O que acontece? Aí Deus vai, coloca um espinho na carne. Porque até nas revelações de Deus, se brincar, a gente quer se gloriar, irmãos. Não é verdade? A gente quer se gloriar. Porque eu subi até o terceiro céu, estava no paraíso, e eu vi coisas indizíveis ali, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vi coisas indizíveis que não é lícito contar ao homem. E Deus sabia do coração de Paulo. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem vigiar, e às vezes começa a colocar para fora porque como uma questão de vanglória, porque Deus se revela para mim, mas não se revela para você. E isso é uma obra da carne, irmãos. Isso é uma obra de uma soberba que muitas vezes o homem tem. E a Bíblia diz que foi colocado um espinho na carne de Paulo, a saber, um mensageiro de Satanás que estava o esbofeteando. Não me pergunte se era porque Paulo tinha problema na visão, ficou com a sequela, porque tem momento que o pessoal fica querendo colocar mesmo um de coisa para saber qual é o espinho na carne de Paulo. A interpretação bíblica nos ensina que o que está no texto não pode ser tirado do texto. Se está dizendo que era um mensageiro de Satanás que estava esbofeteando Paulo, então o texto está dizendo aquilo ali e pronto. E a Bíblia diz que Paulo por 3 vezes pede para que venha tirar aquele espinho da carne dele. Mas o Senhor vai dizer o que para Paulo? A minha graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É assim, irmãos. O crente, ele não pode entrar pelo caminho da soberba da vida. Tem pessoas que querem se apegar muito à questão do dinheiro, da riqueza. Meu Deus, por que não fizesse ser rico? Porque Deus conhece teu coração. Porque se Ele desse, tu ia ficar orgulhosa, tu ia ficar orgulhoso. E se brincasse, tu ia ficar avarento. Tem coisas que Deus dá em medida, para que o crente não se desvie pelo caminho, porque senão ele vai cair em laço. E um dos grandes problemas que podemos entender, amados, é quando o crente ele é laçado pelo desejo de querer, quanto mais ele tem, mais ele quer.
A soberba, ele faz você querer ser mais ainda. Isso é, eu estou dentro de uma empresa, mas eu não me contento, eu quero ser mais. Eu quero chegar ao alto escalão. Quanto mais ele vai te dar, mais tu vai ser cobrado. Será que você vai suportar? Então são coisas que Deus ele vai tratando conosco. Então Deus dá tudo sob medida. Se Ele te deu aquela porção, então se contenta com aquilo que Ele está te dando. Porque eu não posso de maneira nenhuma me apegar às coisas que este mundo oferece. O que é que o diabo oferece? O diabo quer oferecer para você posições, quer oferecer para você riquezas. As pessoas muitas vezes querem enriquecer de maneira ilícita. É o chamado negócio fácil. Um dos grandes problemas que temos enfrentado hoje é o que? É cassino online, que as pessoas vão entrando lá e vai começando e achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas a conta chega. Asaf começou a observar a riqueza do ímpio e quase que ele caía. Irmãos, eu não quero mais daquilo do que Deus tem me dado. O que Deus tem me dado para mim é o suficiente. Agora, se Ele achar por bem de querer me dar mais, quem sou eu para reclamar? Porque Ele sabe que eu vou saber administrar. Mas eu não posso discorrer pelo caminho da facilidade. Isso é a soberba da vida. Então tome cuidado, porque o que mais tem hoje em rede social é quando você dá um clique e está lá e fica aqui chamando para você querer entrar e jogar. E muitos ficam até dizendo, né? Eu sei que está online, mas eu não tenho muito papo na língua não. Quando tem que dizer, eu digo. Eu não tenho medo do que pode acontecer depois. Mas está o clique, irmãos. E quando você entra por esse caminho, é caminho de perdição, não é caminho de bênção não. Porque aquilo que vem fácil, vai embora fácil também. E o besta fica lá, achando que está ganhando, que está tudo bem. E no final das contas, tu vai perder a tua espiritualidade. A tua vida não vai prosperar de maneira sadia, porque Deus não está no meio desse negócio. Mas quando Deus Ele dá pelo teu esforço, pela tua capacidade, por aquilo que tu vem lutando, então será o que? Uma riqueza abençoada por Deus. Porque é Deus que dá, amados. Agora não discorra pelo caminho da facilidade. É a soberba desta vida que faz com que o homem ele entre por esse tipo de caminho. Aí é por isso que Tiago capítulo 4, e versículo de número 16, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte: mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é o quê? É maligna. Então a pessoa que entra pela questão da vanglória, de se achar que é o melhor, que é o tal, ele vai entrar por caminho que não é da vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, mas é maligno. Então não entre pelo caminho, por este tipo de caminho que vai levar você à perdição. E o versículo 17 ele diz que e o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então qual é o segredo? Tudo nesta vida, ela passa. Tudo passa, amados. O desejo do olho vai chegar um momento na tua vida e vai passar. Mas como é que ela consegue passar? É quando você faz a vontade de Deus. Como é que eu posso fazer a vontade de Deus?
é mortificando a minha carne. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3 que nós nos despimos do velho homem. Nós temos que nos despir. Isso é, nós não podemos fazer com que os desejos da carne ela venha avassalar o nosso coração. Mas ele fala de quê? De um revestimento. Nós temos que nos revestir do novo homem. Se você é nova criatura, você não vai entrar pelo caminho da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba desta vida. Não entre. Eu estou falando para vocês aqui, mas a palavra está voltando para mim também. Porque se eu discorrer por esses 3 caminhos, eu vou me dar muito mal. E como eu vou me dar muito mal? Por conta disso, muitos estão prostrados, famílias têm sido arruinadas. Quantos adultérios têm se levantado nesses últimos tempos? Por falta de vigilância, tanto da mulher quanto do homem. As sedições desta vida é um elogio. Você pode olhar, mas se tu olhar para a segunda e pela terceira vez, você vai terminar pecando. E é isso que o mundo nos ensina. As palavras de lisonjas que muitas vezes vêm elogiando. Irmãos, quando tem elogio demais, tenha cuidado. Quando um homem e mulheres vêm elogiar vocês, repreenda. Homens, quando mulheres quiserem elogiar vocês, repreenda também. Por quê? Porque nós temos uma propensão, irmão Marivando, da gente, se não vigiar, a gente acaba caindo. Então nós temos que ter cuidado. Até mesmo aqueles que presidem. Eita, o irmão prega muito bem, o irmão ensina muito bem, e daqui a pouco começa a descer para o teu coração, tu vira soberbo, tu quer ser melhor do que os outros. Daqui a pouco eu estou aqui sentado e quero corrigir os outros. Ele não pregou bem não, porque ele errou nisso aqui. Isso é soberba. Eu não posso entrar por esse caminho. Amém? É desse jeito, amados. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então são ensinamentos para a gente aprender nesta noite. A gente está acostumado com o ensino, né? Eu sei dessa maneira, irmãos. A gente ensina dessa forma. A gente está tão acostumado a ensinar nas quarta-feiras que até quando a gente recebe um convite, a gente tem aquela dificuldade.